presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus. É a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Muitas vidas têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você estará ouvindo agora uma mensagem que mudará a sua vida. Maravilha, né? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, momento ímpar aqui no programa. Nós tiramos literalmente a metade do nosso programa para a palavra de Deus. E uma prova disso é que nós valorizamos, né? Eu via muita crítica, não prega a palavra. 1 hora nós pregamos todo domingo. Tem programa que fica aqui só cantoria, né? Nós literalmente dividimos aí o programa de 2 horas, 1 hora para a palavra, e nós queremos falar isso nessa manhã. E nós vamos continuar aqui no capítulo 7 de Mateus. Pega a sua Bíblia, crente, e vamos aqui compartilhar esse momento tão ímpar, porque, na verdade, muitas pessoas não aprenderam a valorizar. Ontem eu perguntei para o irmão, falei, irmão, você foi discipulado pela Bíblia mesmo? Porque eu vi ele tão voado, um cara com quase 50 anos de crente e não sabe nada de Bíblia. Eu falei, você foi discipulado pela Bíblia mesmo? Porque eu estava sem saber lidar com aquela situação já, né? Então tem gente que ele cresce, mas parece que a Bíblia nunca existiu na mente dele. Entendeu? Nunca foi foco. Eu sei que a gente tem que viver e praticá-lo. E tem muitas áreas que a gente vai lutando para vencer. Outras áreas você vence com facilidade. Cada um tem as suas deficiências espiritual. Eu acredito que tem alguns que estão literalmente até exagerados, né? De tanta deficiência. Mas no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai falar, e nós já domingo passado falamos sobre isso, né? Mas antes de nós dar uma introdução aqui, vamos ouvir nossos irmãos que estão tudo cheio da presença de Deus aqui, né? Porque estão orando, né? Muito bom isso. Todo mundo da equipe do Amanhecer com Deus orando, isso é muito bom. Eles estão bem mais crentes, inclusive eu. Cleide, fala o nosso ouvinte aí, vamos lá, salve o nosso ouvinte aí, fica à vontade. Muito bem, né? A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, nessa manhã de domingo, manhã de bênção, que a palavra de Deus nessa manhã, ela venha entrar no teu espírito nessa manhã e venha trazer uma edificação maior. Que Deus abençoe. Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes nessa manhã de domingo, que a bênção de Deus, através da palavra de Deus, venha estar sobre a tua vida, venha entrar no teu espírito e venha edificar a tua vida, né? E você possa estar mais estruturado para vencer a vida em si, né? Em geral. Os desafios, né, Cleide, na verdade, né? Exatamente. Mas, evangelista Nayara, só do nosso ouvinte, fica à vontade. A paz do Senhor. Esse microfone deu problema aqui. Vamos lá. Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa te abençoar nessa manhã, né, de domingo, e que o nome do Senhor venha ser glorificado através dessa palavra nessa manhã. Evangelista Dirlane, fica à vontade. Bom dia a todos os ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui um alô especial aí para nossa amiga Josiane, onde eu estive na casa dela, e ela reconheceu, pastor, a minha voz, né? E que todas as mamães aí que estão nos ouvindo, um bom dia, um feliz Dia das Mães. Hoje comemoramos o seu dia, mas você é especial todos os dias do ano. Amém? Que a paz do Senhor Jesus venha estar sempre convosco. Só aqui tem o quê? 4 mães? 4 mães, né? Que Deus abençoe, muito bom, né? Deve ser uma experiência bem desconfortável quando gera um filho rebelde, né? Eu acho que a Bíblia diz que o filho rebelde, ele dá tristeza, né? Eu acho que... Mas vamos lá aqui para a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, nós falamos domingo passado sobre
esse não julgar, nem julgar na forma hipócrita que Jesus reprova, essa hipocrisia. E depois Jesus fala sobre não dar o que é sagrado aos porcos, né? Aquilo que é santo, as pérolas, né? Aos porcos. E depois Jesus fala sobre a perseverança da oração, isso no capítulo 7, aquela insistência e usa uma forma simples, né? Usando nós mesmos que nós precisamos ter essa insistência dentro de nós, e nós encerramos contando aquela visão, aquela revelação dos dois caminhos. Inclusive eu mandei fazer um quadro dos dois caminhos, mandei 2 profissionais, foi difícil achar uma pessoa para fazer um quadro, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Eu já mandei 2 fazer e eles estão em busca de imagem para montar os 2 caminhos conforme aquela visão. E dando certo, nós vamos divulgar para você. Vamos estar aí divulgando e fazer um quadro para levar para sua casa e vai ser bênção de Deus, tá bom? E quando Jesus conclui no capítulo 7, a Bíblia diz que tinha uma multidão lá. Quando ele conclui, lá no versículo 28, você vai ver isso, de 7 de Mateus. Tinha uma multidão e Jesus ensinou de forma tão clara, tão nítida, tão impactante, que a Bíblia diz assim que eles ficaram atônitos, né? Sem palavras, sem conseguir absorver, sem causar um impacto. Será se Jesus falava de uma forma que as pessoas... Imagina se Jesus fosse falar um sermão sobre o inferno, quando ele acabava de pregar, as pessoas estavam sentindo aquele clima estranho, né? Eu acredito que seria nessa visão assim, né? Quando Jesus falava algo da parte dele, então as pessoas ficavam sentindo aquele clima do impacto da palavra, porque era profunda, era objetiva, era clara e atingiu o alvo no coração das pessoas. E no capítulo 7 você vai ver tudo isso. Embora você já leia o capítulo 7 talvez 10, 15 vezes, mas leia para você ver as riquezas do capítulo 7 de Mateus e a forma como Jesus ensinava. Eu gosto muito de Abraão, eu gosto muito de Elias, eu gosto muito dos patriarcas, né, Elias, os profetas, tudinho. Mas quando você lê o Evangelho e as palavras de Jesus, meu irmão, o próprio Salvador falando, não adianta. A Bíblia, ela tem palavras que ela é mais impactante para algumas pessoas, tá bom? E para mim, em especial, eu gosto de frisar no que Jesus falou, tá bom? Hoje nós temos Bíblias com letras vermelhas, as palavras de Jesus, e você deve enfatizar, não é porque as outras não são ricas, mas parece que a forma simples e envolvente que ele falava. E no versículo de número 15, 7 e 15 de Mateus, ele vai falar uma coisa interessante. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Aí diz assim, ele se aproxima de vós, disfarçado de ovelha, mas o seu íntimo são como os lobos devoradores, né? Ele vai falar sobre essa situação. Então, essa primeira parte aqui é o falso profeta. E uma das características que Jesus fala é que ele vem de uma forma para agradar. O falso profeta, ele começa com uma visão disfarçada. Por isso que ele é falso, né? Ele tem uma aparência de verdadeiro, mas ele agrada demais. Ele deixa uma visão de verdadeiro, mas o conteúdo da prática, como que dá para fazer isso, no caso, exemplo? O verdadeiro sempre é direto, é verdadeiro, já disse. Você já viu a pessoa falar ser verdadeiro? Você já viu alguém ser falso também nas suas palavras? Ela esconde. Uma das características do falso é esconder uma imagem dele e passar uma outra. Então, no capítulo 15, versículo 7 e 15, ele vai falar do falso. Irmão, se tem o falso profeta, tem o verdadeiro. Não tem como ter o falso, porque tem gente que não acredita em nenhum profeta. Eu não acredito nisso, em nenhum. Tá.
Então, se você não acredita em nenhum, não deve acreditar também no falso. Porque você não pode ser hipócrita da Bíblia falar que tem o falso profeta e você acreditar piamente que tem o falso e não acreditar que tem o verdadeiro. Ou larga de ser hipócrita também, né? Aí é você que já está tendo falso, porque é com você mesmo. Como que nós acreditamos? Eu não acredito em nenhuma revelação, eu não acredito em profecia, eu não acredito em nada disso. Entendi. E você acredita no falso. Então você deve acreditar no demônio e não deve acreditar em Deus. Eu acho que se resume nessa visão. Né, Euclide? Fique à vontade. Então, pastor, é exatamente isso, porque esse falso profeta, a gente vê que está no caráter dele, né? É uma pessoa que vive um estilo de vida duplo, né? Ele tenta passar uma imagem de santidade, de profeta de Deus, que quer mostrar à sociedade um fruto bom, sendo que no coração dele o fruto é mau, porque aí ele distorce a verdade, né? Porque se ele é falso, a verdade não está nele. Então, o caráter de vida dele não condiz com a palavra de Deus. Então, é querer viver uma vida camuflada, querer esconder o seu verdadeiro eu e tentar mostrar uma aparência de pessoa de Deus, de pessoa que quer até mesmo influenciar a vida das pessoas. Essa influência, muitas vezes, causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque às vezes elas querem acreditar que o falso é verdadeiro e acaba criando essa confusão e ela acaba entrando por caminhos que depois, para ela retornar, ela começa a desacreditar no verdadeiro. Então, essa influência, a gente tem que ter esse discernimento e buscar em Deus o discernimento, buscar em Deus essa forma de analisar, porque a Bíblia diz para provar, né, os profetas. Né, na verdade, provar a profecia. É, né? A profecia. Então, exatamente. Porque assim, se o vaso é sujo, ele vai liberar algo adulterado. Algo adulterado. Então, assim, o caráter da pessoa, o que a pessoa fala, o que a pessoa vive, se está condizente com a palavra, a pessoa tem que ter. O problema de hoje, pastor, é que as pessoas querem receber tudo pronto. Elas não querem ir na fonte, né? Não querem pegar a Bíblia e buscar na fonte de Deus. Então, qualquer pessoa consegue manipular. É por isso que a gente vê muitas pessoas que, às vezes, quando você vai conversar com elas, elas falam coisas que não tem nada a ver e elas acreditam piamente que aquilo é verdade. Mas é porque ela não foi na fonte, ela ouviu, ela foi influenciada, mas a fonte, onde que está a fonte? Deixa eu contar aqui, eu vou só um pouquinho no caso aqui, porque tem coisas que demora, entendeu? Rapidinho, no caso as irmãs já vai falar ali, mas como eu faço, eu estava no altar e o Espírito Santo me provocou a fazer um desafio. E eu falei no meio da igreja. E esse irmão está nos ouvindo agora. Eu falei assim, entrega um propósito no altar do Senhor para a realização da Confem. E se Deus não fizer o milagre, então eu não sou verdadeiro. Eu desafiei a mim mesmo, entendeu? No meio de todo mundo na igreja, e eu lancei, porque eu queria provocar a fé daquele casal. E a promessa é o seguinte, Deus vai te dar um filho. Só porque, na verdade, aqui demorou demais. Eu estou falando do nosso irmão Florisvaldo. Demorou demais. Confesso que eu estava inquieto com aquilo. Passou um ano depois daquele propósito. Veio a minha irmã no altar sem saber de nada. Falou assim, eu vejo Deus te dando um filho. E é um homem. Você sabia que aquela palavra lá no caso, lá de certa forma, aquietou meu coração? Porque eu achei que deveria acontecer agora. Né? E passou mais um tempo, não sei quanto tempo foi. Confesso que de vez em quando eu orava por aqui, falei, meu Deus, eu senti, eu provoquei a fé dele, cadê o milagre? Porque quando eu fiz o desafio, eu falei o seguinte, se Deus não der um filho para você, eu nunca mais prego o evangelho. Eu fui mais a fundo, né? Então, exemplo, literalmente, o que eu fiz no caso ali? Eu me comprometi tanto diante das pessoas, que se não acontecesse aquele milagre,
eu não pregaria mais. Eu acho que eu deixar de pregar não seria muita perca, talvez. Mas, exemplo, o desafio era grande para mim. Entendeu? Então, um exemplo, passou-se os tempos, hoje nós estamos lá com o nosso irmão Florisvaldo e com o filho Davi, porque Deus preparou tudo, uma situação. Então, exemplo, muitas vezes você julga uma coisa, eu acredito que passou, vocês têm noção de ano? Quem sabe? Vocês têm noção, Nayara? Uns quantos anos? 4 anos para cumprir? Pastor? Ou 4 anos ou mais, né? Uhum. Você vê um exemplo, foi lançado um desafio, imagina só quantas perguntas e situações que foi passado pela mente das pessoas diante daquilo. Porque tinha uma multidão. Você estava no dia, Nayara? Tava. Uhum. Você estava no dia? Tava. Não foi desafiador? Foi. E depois você via aquele casal sem os filhos. Exatamente. Na verdade, foi um dia assim que foi algo que Deus criou ali no momento, né? E o pastor lançou aquele propósito. Nós não esperávamos, né? E de fato, foi um tempo que correu aí. E a gente não via, né? Tipo assim, para nós que temos uma consciência na fé já amadurecida, mas para algumas pessoas, acho que estavam naquele dia, ainda estão ali, eles, tipo assim, mas cadê, né? Às vezes, mas Deus é bom e sabe, como o senhor falou, há esse processo, há esse tempo, né? Eu me lembro de uma palavra, você já vai falar agora? A Vanilda falou para mim, pastor, se não aconteceu o milagre, ela falou, pensava isso desse jeito, se não acontecer o milagre, o pastor vai ter que deixar de pregar. Então, exemplo, dentro dela isso estava vivo. Então, isso de certa forma questionava a profecia daquele momento. Então, é essa situação, rádio ouvinte, que nós estamos falando. Porque, um exemplo, uma coisa é você falar ali, tomada pelo Espírito. Só porque depois que passa aquela hora, entendeu? Que você sai do altar, que você volta ao homem natural novamente, daquele fogo, você fala, vixe, me comprometi, entendeu? Aí, o que foi que aconteceu? Será que eu estou certo mesmo? Porque agora você está sem aquela atmosfera, né? Mas antes, ali naquele interior, você está ali um gigante. Depois você vira um gatinho, sei lá. Fica à vontade. Na verdade, pastor, tipo assim, vou falar aqui, aconteceu algo semelhante com Danilo, quando o senhor fez aquela profecia para ele, falando, tipo assim, que Deus iria abrir a porta de um serviço para ele, né? E ele falou, eu acho que chegou no 6º dia, né? E de manhã ele acordou e falou, hoje é o 6º dia. Então, o pastor tem aí, né? Até amanhã. E ele falou assim, o pastor vai ter que rasgar aquela Bíblia, porque foi isso que ele falou, né? E o pastor tinha dado um período aí de 7 dias para que Deus viesse abrir uma porta de emprego para o Danilo, porque no momento, na época, o meu esposo estava desempregado. E aí falou e disse que se isso não acontecesse, ele ia rasgar a Bíblia e tal, né? Deixaria de pregar, como ele fez. E, de fato, no 6º dia, Danilo estava em casa e o ex-patrão dele chegou e falou assim, opa, bora trabalhar? Isso era por volta de meio-dia, né? E aí, rapaz, aí ele ficou sem acreditar, acho que mais não era nem na proposta que ele recebeu de emprego. Foi mais no que o pastor tinha dito, né? Mas quando nós vemos o que Mateus fala aqui a respeito dos falsos profetas, né? Daquilo que é falso, e que, tipo assim, estaria no nosso meio. O problema, eu acho que a maioria das pessoas de conseguir diferenciar, pastor, é porque, infelizmente, eles permanecem misturado. Tipo assim, tá no meio dos que são verdadeiros, entendeu? E, às vezes, é por isso que algumas pessoas ficam com esse pensamento, não é, quem não é. Mas a diferença está justamente na produção, na vida que eles levam. Você vai conseguir conhecer o resultado que eles dão, né? Você vai ver o tratamento daquelas pessoas no particular, mais reservado. Então, é aí que nós conseguimos diferenciar. E Mateus vai dizer assim, pode uma árvore que tem espinhos, né, um espinheiro produzir uvas, ou figos tirar de uma erva daninha?
entendeu? De árvores que não são boas, que não produz algo bom, tem como a gente pegar frutos bons de uma produção ruim, de algo que produz coisas ruins? Então, nós percebemos que existem, você que está nos ouvindo, entenda, de fato, como o pastor disse, existe o bom, existe o ruim. Ainda está tudo misturado. Nós estamos misturado porque a Bíblia fala que no final é que Jesus virá para cortar esse tipo de árvore, esse tipo de erva daninha, esse tipo de espinheiro, e permanecerá as árvores boas. Então, essa separação nós conseguimos fazer através da palavra do Senhor, já vendo os frutos, mas nós não conseguimos arrancar. Falar assim, ó, aqui na igreja só vai ficar os bons e lá fora vai ficar os ruins. Nós não conseguimos fazer isso. Com certeza você verá muitas pessoas que, de fato, não pregam o verdadeiro evangelho. Elas não vivem aquilo que, de fato, elas deveriam viver. Mas nós não podemos separar. O pastor não pode fazer essa separação. Falar, ó, você sai daí, nós não temos essa... Você não é digno. Né? Infelizmente, porque isso é o próprio Jesus que irá fazer. Ele virá para cortar, para tirar. Né? Mas traz essa confusão, mas entenda, você precisa aprender a discernir isso através da palavra do Senhor, conhecendo o que é esse fruto bom, né? Quais são essas árvores boas, para que você consiga respeitar aqueles que de fato falam o evangelho verdadeiro, pronunciam o evangelho verdadeiro aí. Deixa eu compartilhar aqui mais um detalhe para você entender, talvez você não conseguiu ainda captar. Um dos problemas das pessoas é que elas são muito receptivas às suas vontades. Então elas vão em busca de Deus fazer a vontade delas. E tem hora que não é vontade de Deus e Deus vai falar o contrário daquilo que você quer ouvir. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho. Eu estava orando e de repente entrou alguém na fila de oração, estava eu e a pastora Cleide orando. E eu vi aquela mulher que entrou na minha fila, e eu estou aqui orando. Quando eu cheguei na frente dela, eu coloquei a mão sobre ela. Eu falei, irmã, eu vejo você com relacionamento, e não é de Deus esse relacionamento. Deus não está nisso. Aquela mulher estava tão apaixonada, tão querendo que aquele relacionamento fosse de Deus, e que Deus preparasse aquele homem da vida dela, né? O homem da vida dela. E eu fui lá e falei assim, não é de Deus não. E a irmã, acaba com isso. Entendeu? Deus não está nisso, isso vai te prejudicar lá na frente. Pois ela saiu da minha fila e entrou na fila da pastora Cleide. Né? E eu tô lá, né? Só porque eu bati o olho nela assim, eu falei, tá. Só porque eu tentei o seguinte, na hora, eu tinha consciência do que eu falei. Só porque eu pensei o seguinte, vá que eu errei. Vá que a Cleide erra. Que minha irmã tá lá. Ela colocou a mão na cabeça dela e falou assim, irmã, é o seguinte, eu vejo você com relacionamento e Deus não tá nisso. E eu fiquei, só porque eu não vi ela falando, né? Eu falei assim, você lembra de uma mulher assim, que você orou? Deus te falou alguma coisa acerca dela? Falou que ela tem um relacionamento lá e que Deus não está nisso. Essa mulher não voltou mais na igreja, entendeu? Essa mulher não conseguiu olhar na minha cara depois disso. E eu acredito que até ela pensou que nós estávamos combinados. Combinado aonde? Eu estava orando numa fila e a pastora Cleide orando na outra fila. Então, exemplo, o que tem o falso profeta, ele atua muito nessas pessoas melancólicas, problemáticas, que não conhecem Bíblia e acha que Deus tem que fazer a vontade delas. Né? Tem coisas... Está aqui a Nayara, aqui um exemplo. Deus falou comigo, você vai casar com Danilo. Eu vou ser sincero, tem assembleano que nem acredita que Deus faz isso, porque o Deus deles é tão fraquinho que não pode fazer isso por eles. Só porque eu creio diferente. Eu creio num Deus que pode falar assim, ó, eu estou falando de assembleano, estou falando de mim, tá? Não estou falando de outro, estou falando de mim. Tem assembleano, eu sou assembleano. Então, um exemplo, quando eu fiz vocês olhando com os dois olhos, então eu estou corrigindo aqui. Podia olhar só com um, ó. Então, exemplo, as pessoas ficam achando que Deus não pode fazer isso. Né? Então, exemplo, se Deus pode falar que esse casamento não é, Deus também pode falar, esse é. O Deus dele só pode falar assim, ó, não é de Deus. Se falar que é de Deus, aí não é não, porque Deus não separa isso. Só porque, exemplo, então, são pessoas que limitam a palavra de Deus e vivem restrito a isso. Entendeu? Tem vários casamentos ali na igreja, no caso, um exemplo, a Nayara mesmo pode testemunhar no caso aqui. Foi difícil para você, Nayara, ouvir isso? Com certeza, né? Assim, foi difícil, apesar que eu sabia, né?
Tipo assim, Deus falou com o senhor, mas Deus já tinha falado algo comigo, né? O Então, coração já estava mais sensível. na verdade, assim, o senhor veio... eu acho que a fechadura já estava preparada, foi a chave para destravar. Por quê? Deus tinha falado algo comigo, só que eu não sabia de fato quem era a pessoa, né? Então, eu continuei ali orando. Na verdade, até saiu aquilo da minha cabeça. E, de repente, uma semana depois que eu tinha orado, que Deus tinha falado isso comigo, a gente estava indo, né, fazer uma visita na zona rural, e daí o senhor falou para mim, Nayara, do nada, assim, se eu te falar quem é, daí eu falei, meu Deus, lembrei, né? Se eu te falar com quem você vai casar, você acredita? Então, e aí eu falei pra ele, eu acredito, pastor, acredito, porque, né, tipo Mas assim... eu não quero ouvir agora. Não que... Mas, o confronto maior ainda nem foi por mim, pastor, porque o Danilo tava voltando, né? Tava voltando a dar os passos dele de novo na caminhada com Cristo. Então ele falou assim, eu vou ter que acreditar no pastor, o que ele fala pra mim hoje. Ele falou assim, eu tive que acreditar no pastor, porque Deus falou com você, não falou quem era pra mim, Nayara, nós falou pro pastor, né? Mas daí o pastor vai conversar com ele, né? Então ele falou, eu tive que acreditar. E ele sabia que de fato a fonte era segura, né? Porque se fosse alguém que talvez já tivesse, viesse com caráter desviado, né? Eu falo assim, da questão do senhor, aí ele poderia questionar, falar, esse pastor tá, né? Mas ele conhecia, entendeu? Ele já sabia, ele já tinha vivido algumas experiências já, né? Então ele acatou sem problema nenhum. Ele falou, não, de fato o pastor, entendeu? Tá correto, tá coerente com o que ele tá falando. Porque é interessante as pessoas não ser muito receptivas ao confronto. E aí muitas vezes você vai inflamado atrás de um profeta, aí chega lá, Deus fala, né? E você sai lá, Deus vai fazer, e de repente não acontece nada. É igual o senhor falou da situação dessa mulher, pastor. Ela estava querendo um relacionamento, aquele relacionamento. Se fosse um outro, como o senhor disse, talvez se fosse ali uma pessoa que não tem nada a ver, é um fruto, é uma árvore que produz frutos ruins, né? Tal, enrolava ela ali e falava, não, isso é de Deus e vai lá, né? E vai lá e quebra a cara. No meu caso, como, tipo assim, eu não tava querendo aquilo, eu sabia que era de Deus, entendeu? O Senhor falou, não era, Deus falou comigo. E veio uma sintonia, porque havia uma confirmação ali por trás, né? Então, tipo assim, algumas coisas, é porque, como o senhor disse, às vezes a pessoa quer tanto que ela fica cega com o que é verdadeiro ou o que é falso. Ela quer tanto um tipo de revelação sobre a eu lembro um detalhe que você me falou assim, que várias pessoas se opôs, até mesmo da própria igreja. Mas ele... Né? Aí um dia cheguei no escritório e ela lá, moribunda, porque fulano tal falou. Falei, quem é o seu pastor? Exatamente. Entendeu? A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz de quem? Do pastor. Glória a Deus. Agora tem aí Ana Clara aí. Eita, sucesso total. Aleluia, né? Eu vi as fotos dos dois esse dia para trás. A biloca do olho assim, tudo igual. É top demais. Vamos lá, evangelista. Bom, você quer que eu complemento aí? Na verdade é o seguinte, você já deve ter vivido também essa situação aqui do falso e o verdadeiro, onde nós estamos. Porque eu estou contando alguns relatos para consolidar, porque as pessoas ainda, mesmo estando escrito, né, ela quer impor, porque a religião ela faz isso, né? Aqui no versículo 20, pastor, ele vai dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Eu acredito assim, que existe dois tipos de profecias. Existe a profecia que ela é dada do seu próprio coração, porque às vezes você vai atender uma pessoa, você quer tanto que ela vença, que você acaba lançando uma profecia que você mesmo quer. Você pode ver que tem partes da Bíblia que Samuel queria abençoar Saul, ajudar Saul, e Deus fala, por que você quer ajudar Saul se eu já rejeitei ele? Né? Então, às vezes, você quer tanto ajudar, você acaba profetizando no seu próprio coração. E existe a profecia que Deus manda, porque quando Deus manda, ele tem obrigação de cumprir, porque a Bíblia vai dizer que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, eu acredito assim, se os frutos, ele vem com o tempo. Não tem coisa para resolver melhor que o tempo. Se tem um prédio torto construído, você quer mostrar ele, denunciar ele, é só você construir um reto do lado dele. As pessoas todas vão ver que ele estava torto, né? E às vezes nem sabia. Então, eu acredito que nessa parte de profecia, quando vem do Senhor, tem um peso maior. Muito maior.
Mas eu falo de uma pessoa inflamada ali, que ela quer algo que Deus não quer para a vida dela. Sim, já aconteceu comigo lá no 14. Uma vez uma irmã me ligou e queria, me dá uma palavra. E eu falei, e agora, né? Ela nem falou o que é o conteúdo. Só queria a palavra. E eu abri, falei, Deus, me ajuda nessa aí, né? Nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Abri a Bíblia e saiu uma palavra, tipo, que nem o senhor falou aí. Não era para ter um relacionamento. E aí eu falei, olha, eu não sei o que é que você queria saber, mas Deus está mandando dizer que não é dele. Você tem que descartar esse tipo de relacionamento assim, 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 assim. A pessoa nunca mais me ligou pedindo palavra, né? Era porque ela tinha um namorado e ela queria saber se aquilo era de Deus. Várias pessoas já tinham dito a ela que não era, mas ela queria ouvir que era. Então, assim, quando ela me ligou, ela achou que eu fosse falar que era, né? Mas Deus também disse que não era. E até nem tá junto mais hoje também. Então, eu acredito que as pessoas, elas querem muito ouvir sim de Deus, tipo assim, pra tudo. Vamos supor que a Cleide aí tem um caminho que quer ir e Deus fala pra ela, não vai. Mas ela fala, não, mas o senhor tem que falar que é pra mim. E essa teimosia é do ser humano, é uma teimosia. É uma resistência. O senhor, por exemplo, o senhor é pastor. Então, vamos supor, a palavra do senhor tem peso na minha vida. Se o senhor às vezes falar pra mim assim, você fez isso errado. Se eu fiz, o máximo que Deus vai fazer é me convencer de que eu fiz errado. Agora, se eu não fiz para me mudar, como é que eu vou dali para casa quando eu sair na frente do Senhor? A mente fica, mas ele, por que eu tô errado? Por que ele tá certo? Né? E fica aquela discussão com você mesmo, né? Tipo assim, até aquela palavra entrar em você e você falar, não, tá certo, eu tenho que mudar o jeito, pelo menos o tom de voz. Tipo assim, né? Porque às vezes é um tom de voz, às vezes você não falou bravo, às vezes você só falou alto e a pessoa já recebe como bravo. Agora, no caso de profecia, não. Profecia você tem que ver se ela vai se cumprir. Eu tenho um livro lá, Julgueis a Profecia. A profecia, se ela se cumprir, o profeta não é falso. Agora, tem profecia aí que foi dada que passa 10 anos, 20 anos, nunca se cumpriu. Na verdade, tem um comentarista, no caso, que está no Facebook ali, falou assim, ó, o profeta Isaías profetizou e não viu as suas palavras se cumprir. É fato também. Tem profecia que ela vai para longo prazo. Eu creio Outro nisso. que vai colher, né? Eu já ouvi, que vai colher, já entendeu? vi. E tem um exemplo do profeta Isaías, que o irmão lá acabou de né, o comentar lá. Ele é o evangelista, eu acabei de ver ele agora ali também. É lá de Planeta. Então é exemplo. A gente sabe disso, que tem aquela palavra que ela é demorada, entendeu? Então o certo é ficar calado, né? Agora, o profeta, ele sempre vai também te confrontar. E é muito ruim falar não. É muito ruim. Vou ser sincero, ninguém gosta de falar não. Entendeu? Pastor Eli Batista, né? Exatamente. Então, exemplo, a gente sabe disso. Deus abençoe, pastor Eli Batista, ali da Assembleia de Deus de Pimenta Bueno. Um grande homem de Deus, a gente já se conhece lá desde Cerejeiras. Que Deus abençoe. Então, a gente sabe muito bem que tem realmente essas palavras. E o homem de Deus, ele está no altar. Você falou uma palavra aí, Edilane, que muitas vezes a gente quer abençoar. É porque a Bíblia, quando o pastor diz assim, ó, Deus te ama, é porque está escrito, Deus te ama. Quando o pastor diz assim, ó, Deus vai te libertar, é porque o libertador já chegou. Então, tem muitas palavras que você também tem que ser receptível. Né? Não é só a pessoa falar, mas a pessoa está preparada para receber aquela palavra e está disposto a esperar o tempo de Deus na vida dela. Né, Cleide? Fica à vontade. Eu estou percebendo que ela está... eu acredito que você teve várias dificuldades também com profecia e eu acredito que você chegou a um ponto que nem acredita mais em nada. Você chegou nesse nível, não chegou? Cheguei, até Olha comentei aí, rapaz, com o foi pastor. longe, hein? Cheguei sim. Sabe o que é, pastor? Assim, você começa a querer ouvir realmente. Você acha que eu estou certo nessa algo linha? algo favorável que vai de Aí, ó. encontro com a sua necessidade. Então, o que aconteceu comigo experiência, eu posso dizer com toda Autoridade. a autoridade que eu vivi. Então, assim, o que eu ouvia do meu pastor cai fora, isso não é de Deus. Mas aí, o que vem... Olha aí. Exatamente. Então, hoje eu dou risada da situação, porque eu superei, graças a Deus. Deus me curou, né? Venceu, né? Venci, porque a misericórdia de Deus foi grande. Mas chegou um ponto em que eu queria ouvir
Eu queria ouvir aquele profeta que dissesse aquilo que o meu ouvido queria ouvir. E eu você ouvi. ficava mais sensível, não ficava? Sim, eu ouvia porque eu procurava pessoas e a pessoa falava assim, não, Deus vai fazer, Deus vai transformar, e Deus vai criar a situação, Deus vai mudar, Deus vai fazer isso. E aí eu ficava, mas puxa, O meu é pastor 10 diz... falando que sim e um falando não. Então Nossa. foi essa confusão. Meu Deus. Eu cheguei a um ponto, É bom você pastor, falar isso porque você viveu isso na eu prática. vivi na pele isso aqui. E chegou a um ponto em que eu falei bem assim pro pastor, Eu não acredito mais eu nisso. não acredito mais em profecia. A minha fé foi no zero. Minha fé foi no zero. Eu digo que chegou ao ponto em que até a Bíblia eu já estava desacreditando. E isso é um perigo muito grande para a gente que está dentro da igreja ficar em busca de coisas que venham agradar a nossa situação. Então, assim, coloca em risco a comunhão, coloca em risco a salvação, coloca em risco... Chegou um ponto em que eu abri mão de todos os cargos que eu tinha na igreja. Todas os meus compromissos, eu fui deixando, porque aquilo foi saindo de mim. Entendeu? Eu fui desacreditando, eu fui ficando um ateu dentro da igreja, vivendo realmente Tomé. Eu não estava acreditando mais, porque eu não estava vendo Deus agir. Quando a gente não consegue ver Deus agir naquela situação, você começa a desacreditar até mesmo que Deus está com você. Então foi uma situação bem delicada. Eu quero até deixar para o ouvinte, se você tem uma situação a ser desenrolada, a ser desenvolvida, a ser resolvida por Deus, procure a fonte certa, não fica aí procurando igual eu vivi na pele. Isso foi uma experiência que eu passo para vocês. Espero que cada um de vocês também tenha a sensibilidade de entender e ser sábio e aprender com o erro dos outros, porque eu errei. E isso é de fato, não vale a pena você ficar aí procurando ajuda aqui, ajuda ali, ajuda lá, entendeu? Então, você não tem um foco. Então, quem está te pastoreando, quem está te orientando é o que tem a palavra. Às vezes você quer ir buscar na outra fonte, buscar lá da pessoa que nunca te viu, a pessoa que nunca te ajudou, né? Não conhece a sua dor. E lógico que vão bajular, né? Vão dizer o que tem, o que você quer, o que você não quer. Mas eu quero aqui também deixar um abraço pro Elvis, nosso amigo Elvis, que Deus te abençoe, né? Que bom. Que bom ter você como nosso ouvinte hoje, nessa manhã, né? Um abraço a você, um abraço à sua esposa e que Deus abençoe. Vamos aqui, só deu atenção aqui para um ouvinte ali, mas eu marquei para me retornar depois. Então, é interessante esse ponto você comentar aí, porque, de fato, o falso é a maioria. A maioria, pastor, porque bajulou. 10 contra 1, segundo a Isso eu usei um número pequeno, pastor, porque às vezes é um número maior, né? Porque às vezes a pessoa, que eu estava dizendo, quem não conhece a sua dor, que não te apacenta, que não te cuida, ele vai bajular você para, às vezes, ganhar a sua amizade também. Olha aí. Foi o que eu vivi. Então, assim, as pessoas ficavam passando um metiolate na feridinha, um melzinho ali para te agradar, e você cada vez mais, você acaba, angústia cada vez mais como aumentando. você está sofrendo, o pastor acaba sendo chato, porque o pastor vai direto. Não seja sincero. Sim. Acaba sendo chato, porque você não quer ouvir aquilo. Aí o pastor fala, não, meu filho, não, aí não, por aí não. Aí o outro fala, sim, é por aí. E, não, porque o pastor não vai rodear, porque o pastor conhece você, então não vai ficar querendo te ganhar. Ele já ganhou você, né? Literalmente. E como que veio... Dá uma lição para os nossos ouvintes, no caso. Como sair fora disso? Ter um pastor. Sim, é o que eu acabei de comentar aqui. Ó. O pastor é aquele que tem a palavra, é aquele que tem o remédio. Então, é ele que conhece, ele que tem a visão de Deus. Então, as pessoas que não te conhecem, não vê a sua situação, elas vão ser isso. É como se você estivesse no fundo do poço e o seu pastor estendesse a mão e para te tirar e você recusasse. Entendeu? Foi o que eu disse para o ouvinte. Para de ficar indo atrás daquilo que você quer ouvir. Ouve o seu pastor, né? Porque, Cleide, esse tempo atrás eu passei na frente de uma casa. Um tempo atrás eu passei na frente de uma casa. Porque Deus leva o profeta na casa.
Eu passei em frente a uma casa e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, tem um homem que colocou no coração de ficar com a esposa dele. E ele quer destruir essa casa. Eu passei em frente e ouvi isso. Cheguei em casa, eu liguei. Minha irmã, Pai do Senhor, tudo bem? Pastor Deoclésio. Eu passei em frente à sua casa agorinha, tem uns 3 minutinhos, e eu vi um homem querendo destruir a tua casa. Mas começou a chorar na hora. Eu não sabia nada. Falou, pastor, tem um fazendeiro aqui, que encosta a caminhonete dele aqui, e fica me rodeando, que disse que quer namorar comigo. Eu tô vendo na hora meu esposo descobrir que ele matar ele, os dois se brigar. Pastor, dá um pulinho aqui. Eu fui lá. Falou, vou chamar meu esposo agora. Fui lá, uma mulher simples, chamou o esposo, entendeu? Orei pelos dois, ela teve coragem de falar, e aquele homem, ó, oramos e ele caiu fora. Você está entendendo? Então, exemplo, eu não preciso ir atrás de profeta, porque esses dias para trás eu estava orando, Deus falou assim, vai lá na casa do fulano. Eu ouvi aquilo, que tem um acidente para acontecer na empresa dele. Esse irmão deve estar me ouvindo. Entendeu? Falei, irmão, é o seguinte, eu vim aqui orar por você, porque eu vi um acidente acontecendo, entendeu? No seu trabalho, na sua construção. E eu só vim orar por você. Orei, falou, pastor do céu, 3 dias depois. O cara não se envolveu no acidente, e realmente o acidente aconteceu, mas o cara não morreu. Glória a Deus. Ele falou, livramento de Deus. Então, amados, se você quer realmente dar risada e viver uma falsa ilusão, vá ouvir um filme de comédia, que é melhor do que você ouvir um falso profeta. Vamos lá, Nayara. Eu acho que falei tudo, não falei? Sim, acho que já está completo. Pode pular. Vamos. Bom, vamos ser rápido aqui, tá acabando já, né? Para encerrar aqui no capítulo 7 de Mateus, porque eu acho interessante que Jesus, ele vem falando, 3 capítulos aí, né, pastor? É o capítulo 5 todinho, o 6 e o 7, Jesus vem dando várias lições de vida, entendeu? Sobre os céus, o seu tesouro no céu, o julgamento ao próximo, que nós vimos tudo que nós vimos no capítulo 7, aí vem no versículo 5, a respeito de jejum, oração e uma série de coisas. E para mim, ele vai fechar com essa história. Porque ele vai falar o quê? Que o homem que é prudente, sábio e o insensato, vou usar uma palavra clara aqui, que não tem inteligência, o homem burro, que seria o mais claro, vai fazer essa construção aqui. Eu acho que o ouvinte entendeu. Que vai fazer essa construção errada. E a Bíblia vai dizer que um constrói sobre a rocha e o outro na areia. Só que no Evangelho de Lucas, vai falar a mesma história, só que vai dizer que para achar essa rocha, ele teve que cavar. Ele foi um pouco além, né? Tirar o artifício de cima ali. Ele foi um pouco além. E sobre ambas as casas, tanto a que foi construída sem uma estrutura, e a que foi construída com uma estrutura, veio a mesma intensidade de chuva, né? Os rios transbordaram, os ventos sopraram, só que há essa diferença que uma foi ao chão, foi destruída, sua ruína foi grande, e a outra permaneceu. Então, exatamente isso Jesus está encerrando, dizendo, olha, tudo que eu contei a vocês, se vocês não colocarem em prática o que vocês estão ouvindo e não colocar em prática, a casa de vocês será como a desse homem que construiu superficialmente, construiu na areia. Virá a tempestade, os dias difíceis da sua vida, os dias de luta na vida, e a sua casa não vai permanecer. Só que o homem que é inteligente, que construir um pouco mais além, edificar a sua casa, esse é o que ouve as minhas palavras. E guarda elas, e diante de toda a dificuldade da vida, ela vai conseguir permanecer. Porque a palavra do Senhor está sustentando ali. Então, que nessa manhã, você continua recebendo e deixando que a palavra de Deus seja o alicerce da sua casa, amém? Esse processo de deixar a casa construída, Rádio ouvinte, ele requer esforço, requer dedicação, requer empenho. Ninguém é obediente porque simplesmente é bonzinho. Não existe homem bom. Jesus falou isso. Não me chame de bom. Bom é aquele que me enviou. Claro que eu não estou falando de uma bondade na plenitude, entendeu? É naquela bondade na plenitude, de não ter maldade nenhuma. Eu acredito que Jesus que falou assim, ó, bom é aquele que me enviou, que não tem maldade nenhuma. Nós somos mas um bom humano. Que se você, um exemplo, cuspir na nossa cara, bater no nosso rosto,
nós conseguimos te odiar com maior facilidade. Nem forçamos. Já estamos lá. E alguns espraguejam. No meu caso, eu me esforço. Como pastor, a gente tem uma certa estrutura para ouvir o que o cara quiser falar. Mas o exemplo vai lá e cospe na sua cara, bate no seu rosto, e você vai ver que essa bondade acaba. Tô sendo sincero, né? Vocês acham que... Será que eu tô sendo igual... Nós te odiamos sem nenhum esforço. Então, exemplo, Jesus não. Jesus fala assim, ó, existe um bom. Ele me enviou. Ele sim é bom. Amados, por isso que nós temos que se aproximar de Jesus, o nosso Salvador. E aí construir a casa sobre a rocha é construir sobre Jesus, sobre os princípios de Jesus, sobre a palavra dele, está estruturada ali, para você não ser vingativo. Agora, recentemente, eu vi um irmão espraguejando a mãe dele. Espraguejando. Eu falei, meu irmão, tá errado. É porque agora não sei o quê. Pai, começou a falar, começou a espalhar. Só porque a mãe falou não. Então, um exemplo, hoje é dia das mães. Sabe qual era o desejo dele? Ele queria passar os dias com as mães. Deixa eu ficar perto da mãe aí. Né? A mãe, né? E aí, o exemplo, a mãe falou, não, fica aí. Ele falou, você não presta não. Então, amados, aprenda a ouvir não. Nós somos limitados e nós somos mal mesmo, eu confesso, entendeu? E aqui, essa pessoa sábia, são aquela pessoa que, para dar resposta, dá de acordo com a palavra, para pensar, pensa de acordo com a palavra, para agir de acordo com a palavra, ama de acordo com a palavra, se esforça para ter uma estrutura em cima da palavra. A irmã Dirlane, conclua no caso aí para nós, porque já chegou no final, né? Oi, então, pastor, na verdade, a gente vai ver que o contexto tudo gera nisso, né? Como a gente estava falando também do falso profeta, o insensato é aquele que não escuta. Eu senti de Deus aqui de colocar ali no Face, né? Feliz é a ovelha que tem um pastor. E feliz é o pastor que tem uma ovelha, porque a maioria são bode, né? A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Ela sabe que a correção não vem para matar, que às vezes dói. Porque arrancar um carrapicho, às vezes vai arrancar pelo junto, um pedacinho do couro, mas ele também tem um remédio para curar, né? Se você é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Não fique procurando profecias atrás, que isso aí, no máximo, pode ser macumbaria. Porque o que tem de macumbeiro gospel, vocês nem têm noção. O que tem de casinha, que você vai lá e toma uma oração, ele fala o que você quer, você não tem noção, né? Se a pessoa é ovelha mesmo, ela vai profetizar, mas vai estar debaixo da sua liderança. Né? Porque na minha época, pastor, muitas pessoas começaram comigo, mas eu já vi muitos tombarem também, porque ficou de ouvindo profecia em profecia, entendeu? Vai para um lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e se você vê nenhuma, conquistou o ministério almejado. Então eu acho que se o seu pastor vai te dar um conselho, seja bom, seja ruim, ouça ele, porque ele é o teu pastor, e ele tem responsabilidade diante de Deus com a sua vida. Amém? Maravilha. Mandar um alô especial aqui nós, no Ricardo, né, lá da Bahia, que Deus abençoe, muito bom ter você. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Não entendi, Danilo. Vamos aqui, deixar aqui 30 segundos para um Dia das Mães aí, Cleide. Dia das Mães aí, abençoado a todas. Isso, né? A todas as mamães que estão nos ouvindo, que esse dia, né? Aliás, né? Todos os dias é o dia dela, né? Porque ela é a que carrega tudo nas costas, né? Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, que esse dia seja um dia notório e que você seja feliz, mais feliz ainda com a graça de Deus. Nayara? Eu quero mandar um alô especial para a melhor mãe do mundo, né? Eita, ela é boa mesmo, abençoada. Deus abençoe, mãe, obrigada por tudo. E também a minha avó, que Deus abençoe, vó, que tenham aí um dia abençoado no nome santo do Senhor. O que é bom delas que ela te ama mesmo assim, né? Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Mas que todas vocês aí, mães, tenham esse dia especial. Você que é filho, valorize a sua mãe, amém? E você terá longos dias na terra honrando ela e seu pai, amém? As mamães aí, ó, meus parabéns, você é guerreira, você conseguiu ter êxito na sua educação, muitas vezes os filhos é que não nos obedecem. Um abraço aí, pastor Ricardo, a Tati, esteve conosco aqui já em Espigão e tá lá na Bahia. Todas as mamães aí do Facebook, né, Rosilene, todo o pessoal aí do Facebook que é mãe, que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo, amém? A Nayara, lê aí, Nayara, rapidinho, no caso aí, aquele povo lá,
Mandar um alô aí pro Braz, que Deus abençoe, a paz do Senhor. A irmã Irani, que Deus abençoe. Ana Paula, que Deus abençoe. A Rosilene, paz do Senhor. Rosa, que Deus te abençoe. Wesley Damasceno, que Deus te abençoe. O pessoal de Pimenta Bueno, né? Pastor Eli Batista. Eli né? Batista, que Deus abençoe, pastor. Danilo Martins, a paz do Senhor. Danilo Freitas, tá aí, né? O Elvis Martins, a paz do Senhor. A Naturanet aqui, nossa irmã. Deus te abençoe, eu acho que é isso. A Dora, que Deus abençoe. A Levita Yasmin, que Deus te abençoe no nome de Jesus também. E o Ricardo lá da Bahia, que já congregou com a gente aqui, que Deus abençoe. Josué, presbítero Josué. O Milton, que Deus abençoe também. Acredito que seja isso, pastor Ricardo Rodrigues também. Maravilha, né? Como sempre digo, que a bênção do Deus Altíssimo alcance o seu lar e a sua família, te dê a paz. Fica você com Deus e a paz do Senhor Jesus. 18 horas tem mais live, tá bom? Fica com Deus. Aleluia. Pra valer.